Meu genro, aquele que é casado com a minha filha, tem um perfil conservador. Inclusive, ele poupou, se preparou para o momento do casamento por anos, investindo só em CDBs. A questão é que se você também tem um perfil conservador, que gosta de produtos de renda fixa, para poder fazer o seu dinheiro multiplicar, a queda da Selic vai interferir no resultado dos seus investimentos. Passarão a render menos. Sim, isso é um fato. Agora, o mais importante, a gente ainda está numa fase bastante inicial desse processo de queda da Selic. Entenda-se queda da Selic, queda da taxa de juros. Uma vez que teu investimento traz um retorno para você utilizando a taxa de juros como indexador, quanto maior a taxa de juros, maior o rendimento sobre o teu investimento. Quanto menor a taxa de juros, menor retorno sobre o seu investimento. E por que eu estou falando que a queda da taxa de juros, a queda da Selic está apenas no começo? Dá uma olhada no histórico recente. Em 2016, a taxa de juros estava em 14,25% e ela foi caindo para 14, 13, 12, 11, 10 em 2017, depois 10%, e em 2017 chegou a 9,25%. Em 2018 chegou a 6,5%, em 2019 4,5%, e em 2020 já era 2%. Para você ter uma ideia, um CDB, um produto financeiro, certificado de depósito bancário, muito conhecido dos investidores de renda fixa, um CDB em que você tivesse investido R$1.000, nesse período, uma taxa de juros de 2%, esse CDB comprado a R$1.000 transformaria o seu dinheiro em 1.020, aproximadamente. Isso sem o desconto do imposto de renda e sem considerar a inflação no período. Transformaria R$1.000 em 1.020. Muito pouco retorno, né? Em um ano. Só que a taxa de juros começou a subir. E foi subindo e chegou a 13,75%. Nesse caso, um CDB que rende também 100% do CDI traria um retorno de 137,50 aproximadamente. É quase 7 vezes mais. E por isso que muitos investidores migraram para a renda fixa. Um retorno bem interessante com praticamente risco zero. A questão toda é essa, que a taxa de juros já começou a cair tem tempo e continua caindo. E da última vez que estava 14,25, chegou a 2%. Para onde ela vai agora? Você vai continuar procurando produtos de renda fixa aqui no Brasil para fazer o seu dinheiro multiplicar? É claro que produtos de renda fixa têm sua utilidade muito importante, principalmente para investimentos de curto prazo, onde você precisa de muita liquidez. Então, para guardar tua reserva de emergência, para objetivos de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, ele confere para você um retorno que acompanha a inflação e tem alta liquidez. O dinheiro vai estar sempre disponível para você, principalmente para uma emergência. Agora, preste atenção se você tem esse perfil. Você é uma pessoa que trabalha, sempre trabalhou a vida toda e sempre teve o hábito de poupar. Gosta de poupar o dinheiro por muitos anos para garantir para você uma segurança no futuro, quem sabe na sua aposentadoria, para realizar projetos de longo prazo, como, por exemplo, comprar casa própria daqui a 5, 10, 15 anos. Se você tem esse perfil que poupa dinheiro por períodos maiores, tem o hábito de poupar, mas nesse caso por períodos maiores do que 5 anos, por exemplo, 6, 7, 10 anos ou mais, como eu falei, para projetos pessoais ou quem sabe até para a tua aposentadoria, bom, nesse caso, produtos de renda fixa costumam pregar essa pegadinha aí no teu retorno. Tem hora que tá bom, mas tem hora que vai te entregar R$20 de retorno. Ou, com certeza, um retorno muito pequeno. Porque em momentos em que a Selic está caindo, ou a Selic está muito baixa, o retorno é bem menor. Nesse caso, para você que gosta de produtos de renda fixa, a alternativa seria escolher produtos de renda fixa do tipo CDB, LCI, LCA, mas com prazo um pouco mais esticado. Você vai abrir mão da liquidez para um retorno maior. Por exemplo, ao invés de um CDB de 1 ano, escolher um CDB de 2, 3 anos, 4 anos, 7 anos. Teu dinheiro vai estar preso por um período maior, de 5, 7 anos, como eu falei, mas com um retorno mais interessante. Por exemplo, IPCA mais 5, IPCA mais 6, inflação mais 6%, inflação mais 7%, o que poderia aí ser uma alternativa para você conseguir um retorno mais interessante em momentos em que a renda fixa está entregando na taxa Selic um retorno bem pequeno. Mas é importante ficar antenado. Nesse caso, esses produtos, mesmo atrelados ao CDI, a Selic, se você decidir por esse indicador, por esse índice, eles terão prazos mais esticados. Então, por exemplo, um CDB pós-fixado, considerando o CDI, que seja no prazo de 4, 5, 7 anos, seria, por exemplo, 120% do CDI, 130% do CDI. Seria uma alternativa para você ter um retorno um pouquinho melhor
em momentos de queda de Selic ruim. Mesmo assim, é claro, como a Selic é teu indicador, o teu índice, não espere um grande retorno quando a Selic estiver baixa. Agora, se você realmente quer buscar um retorno mais interessante em um produto diferente, talvez fundos imobiliários seja o produto mais adequado para você. Entrega rendimento mensal, todo mês, isento de imposto de renda e é o primeiro investimento procurado pelos investidores de renda fixa quando querem buscar uma rentabilidade mais interessante, porque ele confere menor volatilidade, dos produtos de renda variável é considerado mais seguro, menos volátil e por isso é muito procurado pelos investidores de renda fixa, quando a Selic está baixa. Eu não sei se já falei, mas olha, o rendimento dos fundos imobiliários é isento de imposto de renda. É importante lembrar. Diferente do rendimento de produtos de renda fixa, como o CDB que eu acabei de citar. E qual é a outra vantagem do fundo imobiliário? É que quando a Selic cai, ele tem um efeito inverso. Ele costuma se valorizar. Por dois motivos. Porque os investidores de renda fixa estão procurando mais produtos de renda variável e fundos imobiliários é o queridinho. Então essa alta procura aumenta o preço da cota. E também, é claro, porque a taxa de juros menor incentiva negócios. Incentiva empreendimentos, crédito imobiliário. Com uma taxa de juros menor, um fundo imobiliário, por exemplo, que está atrelado à logística, que tem investimentos atrelados ou relacionados à logística, como galpões logísticos, por exemplo, a taxa de juros menor estimula o consumo. As lojas de varejo precisam estocar esses produtos. A demanda aumentou. Aonde ela vai alocar os produtos para distribuição? Em galpões logísticos. Tá aí os fundos imobiliários de galpões logísticos aumentando a rentabilidade, com mais aluguéis. Os fundos imobiliários de empreendimentos imobiliários que constroem novos prédios, novas habitações, também serão incentivados com a taxa de juros menor. Vão vender mais apartamentos, mais empreendimentos imobiliários. A economia cresce de uma forma geral quando a taxa de juros cai. E por isso os fundos imobiliários tendem a se valorizar. De uma forma geral, você vai perceber que toda vez que a taxa de juros cai, os fundos imobiliários se beneficiam. É importante considerar, no entanto, de que é um investimento em renda variável. Então é importante que você tenha uma reserva de emergência antes de começar a investir em produtos de renda variável, porque são produtos recomendados para quem tem objetivos de longo prazo, tem um horizonte de tempo maior. Por isso que eu estou falando, é para você que investe em renda fixa, mas para longos períodos. É um investimento considerado mais arriscado, os fundos imobiliários, mas não tem nada a ver com day trade, criptomoeda, pelo contrário. É um investimento sólido e voltado para o mercado imobiliário no Brasil. Tem histórico de bom retorno. Por isso que é considerado dos investimentos de renda variável o investimento mais seguro que tem. Mas é um investimento de renda variável, ok? Em uma escala de grau de risco, você poderia considerar o seguinte: o mais seguro que tem, Tesouro Nacional, Tesouro Direto, renda fixa. Aí depois vem CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, depois fundos imobiliários, depois ações de empresas brasileiras, ações de empresas americanas, depois uma série de variações em relação à renda variável, como opções, depois só lá na frente, na escala de risco, vem criptomoedas. Então você pode perceber de que fundos imobiliários estão logo no comecinho da escala de risco ali. Por isso que é muito comum que investidores de renda fixa que buscam um retorno maior migrem para fundos imobiliários ao invés de ações, por exemplo. Quando você compra uma cota de fundo imobiliário, você recebe um pouquinho de rendimento. Quando você compra várias cotas, você recebe bem mais rendimentos. Quanto mais cotas, mais rendimento. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, é como se estivesse comprando um pedacinho de imóvel e por isso você recebe um pedacinho de aluguel. Mas você está investindo no mercado imobiliário brasileiro, em galpões logísticos, em prédios comerciais, em prédios que alugam, por exemplo, para hospitais da Redditor, para agências bancárias. Você também pode investir em fundos imobiliários que emprestam dinheiro para novos empreendimentos. Bom, existem vários tipos de fundos imobiliários, várias maneiras de você ganhar dinheiro com fundos imobiliários. E tudo isso pode começar com muito pouquinho. Tem cotas de fundos imobiliários que custam menos do que R$10. E no mês seguinte você já recebe rendimento. Bom, se você investe em renda fixa e está preocupado com o teu retorno nos seus produtos financeiros de renda fixa para os próximos anos, eu recomendo que você dê uma olhadinha com bastante carinho nos fundos imobiliários. Fácil começar, simples investir e vai te trazer um retorno isento de imposto de renda já no mês que vem. Faz o seguinte, se inscreva no canal e marque o sininho, porque na segunda-feira eu vou colocar um vídeo mostrando 10 fundos imobiliários que você pode começar a investir. Não é uma sugestão de compra, não é uma recomendação de compra, é uma sugestão para que você olhe para fundos imobiliários que eu mesmo selecionei pessoalmente como bons fundos imobiliários. Tem alta liquidez, pagam bons dividendos, e vai servir claramente como uma boa referência para você começar a investir em dezembro e já começar 2024 recebendo rendimento, hein? Quem sabe? Bom, eu comecei a investir em fundos imobiliários há 6 anos atrás e hoje já recebo rendimento suficiente para pagar todas as minhas contas. Todas elas, Netflix, telefone, compras de mercado, luz,
internet, tudo. Mesmo sendo uma pessoa simples que começou a investir com R$ 500. Sempre fui carteira assinada, sempre fui assalariado. Mostra que investimento é para todos, tá vendo? Se você trabalha de carteira assinada e consegue poupar todo mês um pouquinho do seu dinheiro, você já pode construir um futuro melhor, construir um patrimônio para receber renda passiva todo mês. E quem sabe, em poucos anos se aposentar, viver de renda e ter todo o tempo do mundo para você. Eu tô torcendo para você já começar 2024 recebendo rendimento, renda passiva, que vai começar com pouquinho. No começo, eu recebia R$5 e pouco. Hoje recebo muito mais, a ponto de pagar todas as minhas contas, com rendimento. Você não quer essa vida? Então, já que a taxa de juros está caindo, não perca o vídeo de segunda-feira. Pode ser uma boa introdução a você que investe em renda fixa e investir em renda variável. E se você já investe em renda variável, já investe em fundos imobiliários, então tem um bom motivo também para ver esse vídeo. Fundos imobiliários que olhei, que entregaram os maiores dividendos nos últimos 12 meses, que tem alta liquidez, que não estão em recuperação judicial, que não tem nenhum problema financeiro. Olha, fundos imobiliários bem selecionados, hein? Não perde vídeo de segunda-feira não, hein? Só se você não quiser receber renda passiva. Mas eu tenho certeza que você quer, por isso que você já se inscreveu no canal. Então também não esqueça de dar um like. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.